Não Te tem cravaram na- no Cruzeiro, irmão. Não tem nada, mano. Não tem nada. Pode ser que aconteça? Pode ser. Pode ser, claro que aconteça. Mas é algo que eu vou começar a partir de amanhã a pensar, a conversar, a ver qual que é a melhor possibilidade pra mim. Esse tipo de notícia atrapalha, cara, o seu processo? Cara, eu acho que o atrapalha momento? o torcedor, né? Porque eu acho que em algum momento teve pessoas que acreditaram nisso, né? Pra caramba. Que acreditaram Quando nisso. crava, a galera tem de acreditar. Eu Então, acreditei. Eu acreditei, depois que eu fui... Eu fiquei sabendo que depois, na final, quando eu falei que eu não ia ficar, tava lá embaixo, né? Gabigol acertado com o Cruzeiro. Foi no Eu mesmo fiquei dia. no mesmo dia, né? Aí, sei lá, vamos supor, acontece isso daqui a um mês, fala, tá vendo? Eu falei, mas é mentira. É mentira. Pode ser o Cruzeiro, pode ser o Santos, pode ser o Corinthians, pode ser o Fortaleza, pode ser o Bahia, eu não sei. Eu juro pra vocês que eu não sei. Mas a partir de amanhã, Mas se o eu celular... vou começar a pensar nisso. Seu celular tocou, né? Bastante. Tá tocando, graças a Deus. Bueno, hablamos para Brasil. En el próximo año, el Bahía, que es un club del mismo grupo City, vas a entrenar en el centro de entrenamiento de Girona. ¿Qué puede esperar de este centro de entrenamiento? Bueno, yo creo que van a disfrutar de una gran experiencia, les acogeremos con los brazos abiertos porque estamos hermanados, para nosotros es muy bonito que el Bahía pueda venir. Van a encontrar unas instalaciones con los terrenos de juego en perfectas condiciones. Por isso que eu discordo sobre Cruzeiro e Bahia. Eu até coloquei isso hoje de manhã nas redes sociais. Para mim, a cobrança feita em cima de Bahia e Cruzeiro, ela é muito maluca. É uma coisa desproporcional e meio sem noção das próprias torcidas. Para mim, Cruzeiro e Bahia evoluíram esse ano, dentro de um projeto de SAF que está começando agora. O Cruzeiro e o Bahia, se comparar com o ano passado, eles deram passos à frente. Bahia, na última rodada, brigando pra não cair. O Bahia, como o Vamp falou aqui, o último jogo do ano passado, ele só não cai porque o Santos perde pro Fortaleza. Ele venceu o Atlético Mineiro, mas se o Santos ganhar do Fortaleza, ele cairia, mesmo vencendo. Então, ano passado foi o primeiro ano de SAF. Em 22, há 2 anos, o Bahia estava na Série B. Em 23, voltou à Série A. Primeiro objetivo quando você volta, não cair. Não caiu, o objetivo alcançado. Segundo ano, que é agora, 24, dá um passo à frente. E deu. O Bahia ficou em 8º lugar. O Bahia ficou entre os 10 primeiros do campeonato inteiro. O Bahia fez a sua melhor campanha na história dos pontos corridos do Bahia. O Bahia vai disputar uma Libertadores que ele não disputa desde 1989. E quem ouvia o torcedor do Bahia nos últimos anos achava que o time estava sendo rebaixado de novo. O Bahia não correu risco em nenhum momento e vai disputar uma Libertadores. E fez a sua maior pontuação nos pontos corridos. Como é que esse ano é ruim? Salve, nação tricolor! Aqui hoje gravando um vídeo para vocês, como vocês podem observar, em um cenário improvisado. Mas é aquilo, né, rapaziada? Não posso deixar de trazer as novidades para você, torcedor do nosso Esquadrão de Aço. E o vídeo de hoje, rapaziada, tá repleto de novidades. A gente vai falar aí sobre a situação da próxima temporada do Bahia, né? E, de fato, isso tem incomodado a muitos torcedores rivais, né? Estão dizendo por aí que o Bahia não tá na Libertadores, chamando Libertadores de pré-Libertadores. Estão fazendo chacota com algumas especulações de alguns jogadores de nome que estão sendo ventilados aí ao nosso Esquadrão de Aço. A gente vai tirar todas essas dúvidas no vídeo de hoje, mas não sem antes fazer aquele bom e velho pedido a vocês, rapaziada. Se chegaram até aqui já sabem, ó, sentem o dedo maroto no like, se inscrevam aqui no nosso canal pra gente divulgar o nome e a marca do nosso Esquadrão de Aço para o máximo número de torcedores possíveis. Sem mais delongas, bora pro que interessa, bora pro vídeo de hoje. Galera, muita gente tá dizendo aí, chegando até inclusive, ó, lá nas redes sociais da Conmebol para dizer: rapaz, vocês estão dizendo que o Bahia vão para Libertadores. Não é Libertadores não, é pré-Libertadores. Rapaziada, venho aqui explicar a vocês o seguinte: essa nomenclatura de pré-Libertadores, quem inventou foi o próprio brasileiro, para descredenciar uma fase inicial da maior competição das Américas, que é a Libertadores, né? E hoje a gente vai explicar bastante sobre isso aqui, para vocês entenderem melhor do que eu tô falando. Bora que bora pro site oficial aqui da Conmebol e a gente vai entender mais sobre o que é a pré-Libertadores, que essas pessoas tanto dizem. Será que é mesmo considerado como Libertadores? E aqui está o site oficial da Conmebol, galera. A gente pode observar aqui que existem algumas outras competições, como Sul-Americana, né? Futebol de praia, inclusive, né? O que interessa aqui, vamos lá na aba ali de Libertadores. E quando você chega aqui e coloca em calendário, a gente vai ver todas as fases que envolvem essa competição. Bora clicar aqui para ver se tem alguma pré-Libertadores.
Pois é, não achei. O que eu encontrei aqui foi fase 1, fase 2, fase 3, fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Então, o que a galera chama de pré-Libertadores é uma fase inicial da competição que é a Libertadores. Assim como, galera, vou mostrar para vocês aqui a Copa do Brasil. Como a gente pode observar aqui, ó, o site do GE traz pra gente, ó, todas as fases que envolvem a Copa do Brasil. E ninguém chama pré-Copa do Brasil. É primeira fase, né? Segunda fase, terceira fase, e aí vem oitavas de final, quartas, semi e a final. Então, rapaziada, estão tentando descredibilizar o fato do Bahia estar classificado para a maior competição das Américas. Então você, torcedor, não se deixe levar pelos comentários do seu rival que nunca participou dessa competição, inclusive. Beleza, rapaziada? Só para poder tirar essa dúvida, eu tô vendo muito tumulto aí nas redes sociais, tem muito torcedor entrando, comendo essa pilha, né, galera? Então, não se deixem levar, mesmo porque o próprio Botafogo, atual campeão da competição, entrou nessa fase de pré-Libertadores com a qual o brasileiro costuma chamar. E eu peguei um comentário aqui bastante interessante do Alessandro Timbó, falando sobre essa comparação entre Bahia e Botafogo. Ele diz o seguinte, ó: Botafogo virou SAF em 2022, teve um primeiro turno excepcional em 23, mas pegou apenas a pré-liberta para 2024. O Bahia virou SAF em 23, teve o melhor primeiro turno da história em 24, mas pegou só a pré-liberta para 25. O que aconteceu com o Botafogo no ano seguinte? E ele diz embaixo, basta investir que dá. É aquela coisa, a pré-Libertadores é sim Libertadores, galera. É uma parte inicial da competição, mas que vale grana, né? Inclusive, quem passar dessa primeira fase já recebe a bagatela de 2 milhões de dólares. O Bahia já entra na segunda etapa, mas aí o que é que pode acontecer? Caso o Bahia perca na segunda etapa da Libertadores, está eliminado da competição e não pode ter acesso à Sul-Americana. O Bahia precisa passar da segunda etapa e aí, sendo eliminado na terceira, ele tem chances de entrar na fase de grupos da Sul-Americana. Então o Bahia precisa, como disse o Timbó aqui, ó, basta investir que dá. O Bahia tem que fazer suas contratações, a gente vai falar no vídeo de hoje mais para frente sobre isso, os nomes que podem estar chegando no nosso esquadrão de aço, e o próprio Rogério Ceni cita o Botafogo na sua entrevista coletiva quando ele diz que o Botafogo é um case de sucesso que precisa ser estudado e tenha certeza que o Grupo City está estudando o que foi que o Botafogo conseguiu fazer para ter êxito aí nessas temporadas, e trago para vocês aqui na tela agora falas do próprio Rogério Ceni, que diz o seguinte, ó: após título do Botafogo, Ceni diz que Grupo City está tentando entender o que deu certo lá, né? Treinador do Bahia também elogia o departamento de scout do campeão brasileiro. Pois é, rapaziada, a gente sabe que o futebol não é só injetar dinheiro, é contratar de maneira coerente, de maneira certa, e as aspas do Ceni aqui foi o seguinte, ó: sobre outras SAFs, acho que o scout do Botafogo foi muito assertivo, mas não duvide que Fernando Soriano, o CEO do Grupo City, neste momento está tentando entender o que eles fizeram e que nós podemos fazer. Conhecendo o Grupo City, tenho certeza que eles estão tentando entender o que deu certo lá para tentar fazer aqui, disse aí o Rogério Ceni. Curiosamente, o Bahia foi uma pedra no sapato do Botafogo, né? O Botafogo ganhou Campeonato Brasileiro, campeão da Libertadores, mas o histórico dessa temporada contra o Bahia foi esse aqui, ó. O Bahia venceu fora de casa o primeiro jogo por 2-1, primeiro turno da Série A, e empatou no primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, venceu o jogo de volta por 1-0 e empatou com o Botafogo no segundo turno da Série A. Ou seja, o nosso esquadrão de aço em 2024 ficou invicto contra o melhor time das Américas e tendo enfrentado ele por 4 oportunidades. Então, assim, não é terra arrasada. A gente pontua bastante aqui nesse canal tudo o que o Bahia poderia ter feito de melhor, mas a gente também tem que pontuar as coisas positivas que foram feitas aqui nessa temporada. Beleza, rapaziada? Antes da gente passar aí para falar sobre as contratações,
Tem jogador que pode sair aqui do nosso esquadrão de aço, vou jogar na tela para a gente entender essa situação. SCBahia.com traz para a gente o seguinte: entenda a situação dos 6 jogadores em fim de contrato com o Bahia. Cuesta foi o primeiro a se despedir do clube, saiba a situação de outros 5. Quais são esses 6 jogadores, rapaziada? Tá aqui na tela. Os jogadores em fim de contrato com o Bahia são Acevedo, Adriel, Depena, Cicinho, Danilo Fernandes e Vitor Cuesta. Vamos entender aqui a situação individualmente de cada um, né? Olha lá, o Acevedo, foi emprestado pelo New York City. Ele tem no seu contrato uma cláusula de obrigação de compra, caso atingisse metas estipuladas. Normalmente essas cláusulas dizem respeito ao número de jogos disputados pelo atleta, né? O que se sabe é que atuou nas 8 partidas em que teve condições físicas de jogo. Provavelmente o Acevedo não deve ter chegado a esse número, né, de jogos mínimos onde obrigaria o Bahia a comprá-lo. Então, no fim das contas, vai ficar opcional para o Bahia comprar, adquirir em definitivo ou não esse jogador. Deixem aqui nos comentários se vocês acham que o Bahia deve comprar, deve investir no Acevedo ou não. Eu investiria a depender do montante, né? Eu acho que o Acevedo, ele é um jogador típico sul-americano, aquele jogador que tem muita fibra, muita garra, não tem um porte físico avantajado, mas parece que tem. Ele é um leão, não tem jogada perdida para ele, além de ter se identificado muito com o nosso Bahia. Então eu renovaria com o jogador. Deixe aqui nos comentários se vocês fariam o mesmo. Outro jogador é o Adriel. O Adriel, com contrato de empréstimo junto ao Grêmio. O goleiro é um que terá sua saída oficializada pelo Bahia depois de 1 ano e meio. Adriel teve chances no fim da temporada, mas perdeu espaço mesmo sem o goleiro titular disponível. Pois é, tá muito na cara que o Adriel não fica, né, rapaziada? Eu acho que o Danilo Fernandes deve tomar essa posição do jogador. O Danilo Fernandes muito mais identificado com o Bahia, tem mais tempo de casa, foi o goleiro que sacramentou a nossa classificação para a Libertadores, e o Adriel tinha todas as possibilidades de estar na titularidade, porque o Marcos Felipe vinha muito mal na penúltima partida. Foi o Adriel o titular, mas não disse a que veio. O Danilo Fernandes foi lá e tomou a vaga. Adriel não deve ficar, né? E acredito que eu não preciso nem perguntar a vocês se vocês querem que ele fique ou não, porque eu já sei a resposta de Vossa Senhoria. Carlos Depena, contratado para fazer parte do elenco do Bahia. Depena assinou um contrato com gatilho para renovação automática caso atingisse determinado número de jogos. Fui informado que ele atingiu, tá, galera? Ao todo ele realizou 37 partidas pelo esquadrão, incluindo 31 rodadas da Série A, que devem ser suficientes para ter seu contrato renovado automaticamente. Então, se isso estiver de fato em cláusula, o Depena fica para a próxima temporada, apesar de que eu não gostaria de contar com o Depena. Eu acho que as primeiras partidas do Depena com a camisa do Bahia foram muito positivas, mas depois ele caiu vertiginosamente, juntamente com todos os outros integrantes também desse elenco, né? Pode ser que seja algo mais relacionado ao estilo de jogo do que o potencial de fato do jogador. Mas eu não renovaria com o Depena, eu tentaria buscar um outro jogador de qualidade no mercado. Cicinho, galera, Cicinho diz aqui, ó, não fica. Contratado em 2023 com o vínculo de 2 temporadas, Cicinho não agradou na temporada passada, foram apenas 16 jogos. Na Série A, o lateral teve em campo por apenas 77 minutos, divididos em 6 jogos como reserva. Fora dos planos da comissão técnica, e com 35 anos, ele terá sua saída confirmada. Eu também não ficaria com o Cicinho, jogador de idade avançada, também não está mais no nível que o Bahia busca, né? Esse novo Bahia SAF, principalmente aí já com 3 anos de SAF no Bahia. Acredito que o Bahia precisa de jogadores com um nível melhor do que o Cicinho, também não ficaria. Danilo Fernandes, já comentei sobre isso, né? Vai negociar a permanência, acredito que um vínculo aí contratual por mais 1 ano deve ser assinado, e o Vitor Cuesta não fica. O jogador inclusive já se despediu em redes sociais, né? Também não disse a que veio, jogador de uma idade bastante avançada. A gente precisa de um outro zagueiro, de preferência canhoto, né? Para poder fazer às vezes ali daquela posição que é muito precária hoje no Bahia,
tendo aí o Victor Cuesta apenas e o Victor Hugo. Beleza, rapaziada? Então esses são os jogadores que estão para terminar o contrato nesse final de ano e que provavelmente alguns não fiquem e outros fiquem por força contratual ou por opção própria do Bahia. Beleza, rapaziada? E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar de jogadores que possam chegar. A ESPN traz pra gente uma novidade falando sobre o Rony. Palmeiras recebe sondagem de clubes da Série A por Rony e aguarda ofertas para definir o futuro do atacante. A gente vai ver aqui, ó, sobre o camisa 10, algumas possibilidades começaram a surgir ao fim do Campeonato Brasileiro. Equipes como Bahia e Santos sondaram a situação de Rony para entender se existia a possibilidade de negócio. Rony, que tem aí contrato até dezembro de 2026, porém ele não tem sido muito utilizado pelo Abel, e o Abel e o corpo diretivo do Palmeiras já decidiu que pode sim negociar o atleta. Acho que vai ser um jogador muito caro, porque é um jogador que tem muita história no Palmeiras, tem 2 Libertadores, dificilmente algum time vai chegar aí para tirar esse jogador por um preço acessível, levando em considerações os padrões econômicos do Brasil. Então vai ser muito difícil tirar esse jogador. Por empréstimo também acho complicado, porque o Palmeiras não vai querer fortalecer uma outra equipe sem uma contrapartida financeira. Então é muito provável que o Rony saia do Brasil, mas o Bahia sondou, né? Vamos ver aí o que é que pode ter recebido como informação com relação a esse jogador. O Rony pode ser uma moeda de troca também, digamos que o Bahia queira entregar algum outro jogador para o Rony, quem sabe o Cauli. Não acho que isso seja factível, porque eu ainda acredito que o Cauli de 2023 vive naquele jogador, né? E aí a gente pode ter o Cauli do de 2023 por 2025. Eu acho que ele seria uma peça muito importante, mas é muito provável que o Palmeiras chegue lá. Você quer o Rony, vem o Cauli. Então, se for nesses moldes, eu não concordo, né? Então vamos esperar para ver o que é que o Palmeiras vai oferecer aí para o nosso esquadrão de aço. E para fechar tem o Gabigol, né? Gabigol, que chegou ontem ali em entrevista a um podcast falando sobre a situação dele. Tava todo mundo cravando aí o Gabigol lá no Cruzeiro, ele negou e inclusive citou o Bahia como uma opção, né? Então eu acredito que o Gabigol chegaria aqui para agregar e muito. É um jogador muito jovem, tem 28 anos ainda, né? Já conquistou muitas coisas dentro do futebol, já conhece o Rogério Ceni, já trabalhou com o mesmo, já trabalhou também com o Everton Ribeiro. Na sua despedida, fez um gol contra o nosso rival e vinha marcando também quando entrava nas partidas. Então eu acho que ele, fazendo uma pré-temporada com esse elenco, com o Rogério Ceni, né, que já conhece ele, eu acho que a gente poderia sim potencializar muito o futebol desse jogador. Ele poderia se dar bem vestindo a camisa do nosso esquadrão de aço. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham de Gabigol no Bahia. Beleza, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, senta o dedo maroto no like. Se inscreve aqui no nosso canal pra gente bater essa meta de 35 mil inscritos e divulgar o nome e a marca do nosso esquadrão de aço para mais torcedores. Tamo junto e misturados. A gente se vê numa próxima. Valeu e fui!